Bem, são 10 horas aqui em Lisboa, são 7 horas, horário de Brasília. Eu gostaria de saber se alguém pode verificar para mim se o som tá bom, se a imagem, se tá me ouvir direitinho. Tá tudo bom? Se ele consegue me ouvir, consegue me ver, tá tudo certinho. A outra live eu tive aqui uns contratempos, mas normal, né? Faz parte do aprendizado. A gente sabe que é assim mesmo. Bom, deixa eu falar então primeiro sobre a estrutura, não é? Qualquer pergunta. Obrigada, Sueli respondeu. Obrigada. Então, qualquer pergunta. Hoje eu tô conseguindo ler aqui as mensagens, hein? No final eu quero ver se tem muita coisa para eu responder, porque o que eu mais gosto de fazer é responder pergunta. Então, eu vou discorrer sobre o tema, não é? Vou passar para vocês a minha mensagem e sempre dentro dessa perspectiva da minha própria história. Só relembrando que o amor próprio eu vou falar dentro de como a nossa percepção distorcida ela pode destruir as nossas chances de felicidade e sucesso, né? E como a gente pode identificar isso, tá bom? Eu gostaria que você aprendesse a se olhar no espelho e enxergar não só quem você é, mas como você pode vir a ser enquanto pessoa, enquanto ser humano, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Marlene Caselato, eu sou psicóloga, sou mestre, treinadora e coach em inteligência emocional, sou formada em PNL, em coaching psicológico, sou formadora e mentora de mulheres comuns, como eu, ok? Nunca se esqueçam disso. Todas nós somos mulheres comuns que fazemos coisas maravilhosas. Então, o tema do nosso episódio é o amor próprio, mas o amor real, o amor verdadeiro, aquele amor que liberta do medo, do julgamento, da insegurança e que faz com que você consiga voar, porque ele te dá segurança para isso. E eu quero começar. Bom dia, aluna. E eu quero começar já fazendo uma provocação para você, tá bom? Hoje eu vou pegar um pouquinho mais pesado aqui. Então, você sabe qual é o seu valor? Você acredita no valor que você tem? Pois é. Porque se você não acreditar no seu valor, como é que você vai esperar que o mundo te reconheça? Que o mundo reconheça o valor que você tem? Quantas vezes você deixou de tentar algo porque achou que não era boa o suficiente, que não tinha competência, que não estava à altura daquele desafio? E aí perdeu oportunidades, desistiu de coisas que pessoas com menos capacidade que você acabou assumindo, desenvolvendo, tá? A forma como nós nos enxergamos, ela vai definir como nós agimos, como nós nos posicionamos e, consequentemente, os resultados que nós alcançamos. Isso é uma sequência, não é? Mas as distorções que nós criamos de nós mesmas podem estar a roubar, a tirar, a subtrair toda e qualquer chance de felicidade e de sucesso. E essas distorções, elas estão presentes quando nós não nos sentimos merecedoras de uma promoção no trabalho, quando eu me anulo para agradar a família, para agradar os amigos, quando eu desisto de um sonho porque acho que não tem mais necessidade de alcançá-lo, que eu não tenho mais competência para ir atrás dele. E o pior é quando você pensa que já não tem mais idade para recomeçar. Quando você pensa que o seu tempo já acabou. Essas distorções, eu quero aqui frisar, muitas vezes elas são derivadas do meio onde nós estamos, das pessoas com as quais nos relacionamos ou das pessoas que temos perto de nós. Muitas vezes essas distorções, elas vêm através do olhar do outro e nós nos deixamos contaminar, tá? Então, só para definir, o amor próprio é o quê? É a capacidade, né, que nós temos de reconhecer o nosso valor,
de cuidar de nós mesmas, tanto emocional, física como espiritualmente, de nos tratarmos com respeito, com dignidade. A pessoa que tem amor próprio, ela se autovaloriza, ela sabe que merece respeito, que merece reconhecimento, ela pratica o autocuidado, ela prioriza a sua saúde, o seu bem-estar, ela pensa nela, né, como um ser que merece reconhecimento. A pessoa que tem amor próprio, ela tem autovalorização, mas isso significa reconhecer suas imperfeições sem julgar. Você tem que ter também a autoaceitação. Nós não somos perfeitas, nós não sabemos tudo, nós temos sempre que melhorar, a nossa vida é sempre no propósito de crescer e nós temos que aceitar aquilo que nós somos menos boas. Nós somos boas em muitas coisas, mas em algumas nós não somos tão boas, somos menos. Olha aí a PNL, hein? Cuidado com a forma como você constrói a sua frase. Porque ser menos significa que eu posso passar a ser mais. Significa que eu posso desenvolver aquela habilidade que eu não tenho. Tá? E quando você se valoriza, você também toma decisões melhores, mais assertivas, se posiciona com mais segurança, atrai oportunidades e faz uma coisa que também é consequência, que é reforçar, aumentar, estimular a sua autoestima. E o que é esse amor próprio na prática, né? Eu tenho uma definição dele que às vezes não choca, aliás, choca muito, não é muito bem aceita. E quem assistiu a jornada de autoconhecimento teve um episódio onde eu falei sobre ele, que é o primeiro eu. Quando eu digo para as pessoas, o amor próprio é você se colocar em primeiro lugar. Primeiro eu, é isso que eu tenho que pensar. Aí vem aqueles pensamentos, né? Da negatividade dessa afirmação. Mas esse primeiro eu, ele significa que você tem que ter uma base sólida de valores. Você tem que saber o seu propósito, você tem que ter resiliência, você tem que ter conhecimento, que é isso que você está fazendo, estando aqui comigo, não é? O livro mais vendido da história, o primeiro livro a ser impresso, diz em Mateus 22, 39, ame seu próximo como a si mesmo. Isso indica o quê? Que o amor ao outro começa com o amor à minha própria pessoa. Eu não posso amar outra pessoa se eu não me amar. Eu não posso perdoar outra pessoa se eu não consigo me perdoar. Eu não consigo ter autocompaixão por mim se eu não consigo... eu não consigo ter autocompaixão por outra pessoa quando eu não consigo ter comigo. Ok? Então a gente tem que entender que primeiro eu é dizer não quando é necessário. É priorizar a sua necessidade. Então, se você está doente, você não pode se expor a fazer algo que você não tem condições de fazer simplesmente porque outra pessoa está a pedir. E quando essa pessoa pode, e tem outras pessoas para quem ela pode pedir isso. O primeiro eu significa você traçar limites seguros, onde você vai proteger a sua energia, o seu bem-estar. E o que acontece? Isso tem que estar alinhado com seus valores. Então, uma pessoa te pede algo que vai contra um valor seu, que vai contra a pessoa que você é, que vai contra os seus princípios. E aí você cede. Isso não é um limite de segurança. Você não está sendo quem você é. Você está sendo a pessoa que o outro quer que você seja. É muito importante, eu vou falar sempre isso, celebrar pequenas e grandes feitos, realizações. As nossas conquistas, elas são o reflexo do nosso esforço. Elas funcionam como uns degraus para a nossa automotivação. Eu tenho um objetivo muito grande, mas se eu pensar nele, eu perco a minha motivação. Porque eu estou aqui embaixo, tão pequenininha. Mas se eu pego esse objetivo, em vez de ficar à espera de comemorar, quando eu chegar lá em cima no topo, cada degrauzinho que eu subir, eu comemorar, eu ficar feliz,
isso vai me levar lá mais depressa, porque a minha automotivação vai sempre aumentando. Então, é muito, muito importante celebrar as nossas conquistas. Isso também tem uma função, não é só a questão da celebração, mas ele tem uma função neuronal. Eu não vou explicar aqui, porque eu já disse na primeira live, que eu não vou entrar nesse campo da neurociência para explicar, não é, os mecanismos complexos do nosso cérebro, porque senão essa live teria que durar aqui um dia, e isso não é possível. Mas vocês têm que entender que tudo que nós pensamos, ele tem uma influência muito grande e fundamental naquilo que nós acabamos por realizar, se transforma em realidade. Então, o dizer não e celebrar as conquistas, isto faz parte do primeiro eu. Outra coisa que faz parte dessa afirmação é o investimento que você faz em você mesma. Nós temos que fazer sempre algo que nos gratifique. Estarmos sempre conectadas com o conhecimento, com a atualização das coisas. Cursos, hobbies, descansos, momentos de lazer. Nós somos corpo, alma e espírito. Aqui nós estamos falando da alma, dos nossos problemas da alma. Mas é ela que liga ao nosso espírito, que é a nossa centelha divina, e que nos liga ao nosso corpo. Isso que nós estamos aqui a tratar pode contaminar a nossa tríade. Nós podemos ficar doentes em todas as áreas porque nós não tratamos desta aqui. Então é muito importante a sua autogratificação. Você tem sempre que se lembrar que tudo que você fizer para você vai te motivar, vai te incentivar, vai te manter estável, né? E com uma mente positiva. Olha, às vezes as pessoas falam assim, ai, mas isso é muito complexo, isso demora muito para conseguir, eu não sei se eu vou ter capacidade. Nós temos combustíveis, como as máquinas, não é? Olha, então vamos pensar no combustível do avião, que é uma boa metáfora. O combustível do avião, ele tem no seu componentes, ou seja, no seu modo mais complexo, né? Ele pode ter até mais de 250 componentes diferentes, ok? E se esse avião ele estiver com um combustível baixo, com pouco combustível, o avião ele não vai conseguir ir longe. Mas quando o avião está com o seu tanque de combustível cheio, ele alcança o quê? Destinos mais longínquos, mais distantes e mais destinos, porque ele consegue de um lado para o outro. O nosso combustível, o combustível que tem que estar dentro de nós, ele é composto por muitos componentes, mas eles são desenvolvidos em 7 ciclos. E um dos componentes que está dentro desses 7 ciclos é o amor próprio. Nós não conseguimos voar, nós não conseguimos atingir muitos destinos, nem destinos distantes, se a gente não tiver este combustível. Ele faz parte. Mesma coisa, o do avião tem 250 componentes. Se eu tirar 2, 3, dependendo do avião, ele já não vai voar. Nós temos que diferenciar aqui o que o amor próprio não é. E isso vai fazer com que vocês retomem lá o nosso primeiro eu, né? Porque o amor próprio, ele não é egoísmo, ele não é perfeccionismo, ele não é arrogância. Sabe por quê? Porque o egoísta, ele prioriza as suas necessidades. Ele ignora completamente as necessidades das outras pessoas. O egoísta, ele tem uma dificuldade muito grande em considerar, em valorizar as emoções, as perspectivas de outras pessoas, principalmente de quem está ao seu redor. Uma aguinha que eu já estou sentindo aqui que tá secando. E aí fica um pouco complicado.
Então, voltando. Então, o egoísta, ele faz tudo pensando apenas no que ele vai ganhar. Ele não considera o impacto que as decisões dele têm nas outras pessoas e principalmente nas suas relações. O egoísta, ele se recusa a pedir ajuda, ele se recusa a se conectar com as outras pessoas, mas é porque ele acredita que não precisa de ninguém. Por isso, o egoísmo não tem nada a ver com o amor próprio. E o perfeccionista, né? O perfeccionista, ele é incapaz de perceber suas conquistas. Ele é incapaz de celebrar as pequenas vitórias. E sabe por quê? Porque ele está sempre focado no que ainda falta melhorar. O perfeccionista nunca vai ser adepto e nunca vai aceitar a frase antes feito que perfeito. Eu tenho um vídeo sobre essa frase. Ele nunca vai aceitar isso. Porque se não tiver perfeito, ele não faz. E perfeição existe, gente. Perfeição não existe, não é? O que é perfeito para mim não é perfeito para você. A gente é diferente. Os nossos valores, os nossos ideais, o que nos agrada, não é? Outra coisa que o perfeccionista demonstra é uma paralisia diante dos desafios. Por quê? Porque ele acredita que só deve agir quando tudo estiver perfeito. Tem que a engrenagem estar pronta, tem que estar tudo. Não vai andar. A paralisação vem porque eu me vejo diante de algo que eu acho que não está bom, que não consigo. E ele também tem necessidade de aprovação dos outros para se sentir suficiente. Ele precisa da aprovação externa. Amor próprio também não é arrogância. Porque o arrogante, ele acredita que é melhor do que os outros. Ele desconsidera as opiniões, os feedbacks, os retornos que as outras pessoas dão para ele, até as próprias críticas positivas. Não. O arrogante, ele rejeita a responsabilidade, ele se recusa a aceitar as falhas como parte do crescimento. Ele nunca é ele. Né? Ele diminui as realizações dos outros para enaltecer, engrandecer as próprias. Ninguém faz nada que preste. Ele pode nem saber fazer, mas ele está por defeito naquilo que o outro está fazendo. Ele nem sabe o que você está fazendo, mas não está bom, porque nada que os outros fazem é bom o suficiente para ele. O arrogante, muitas vezes, ele esconde a falta de amor próprio. Ele cria uma fachada de autossuficiente para esconder essa falta de amor e de respeito que ele deveria ter, né, por ele mesmo. Porque o amor próprio, ele envolve respeito, empatia, autovalorização, sem ter necessidade de diminuir, de ignorar as outras pessoas. Enquanto que o egoísmo, o perfeccionismo, a arrogância, eles vão criando barreiras emocionais. Eles distorcem a relação saudável que eles podem ter com as outras pessoas e com eles mesmos, com o mundo. Eles acabam criando uma distorção total da realidade de quem eles são e de como o mundo funciona ao redor deles. Então, quem tem uma percepção distorcida, né, ela confunde o amor próprio com obsessão por si mesma, por narcisismo. Acham que cuidar de si e abandonar os outros é ser insensível. Mas não é nada disso. O amor próprio, ele não significa ignorar os outros. Ele significa você se lembrar do quanto você importa, do quanto você tem um significado. Não é ser perfeita. Já falei, não somos perfeitos. Mas é sobre aceitar quem você é. Humana. Nós somos seres humanos. O humano falha. O humano erra. O humano cai. Se nós não fôssemos humanos, nós não teríamos esse misto de sentimentos, de emoções. Nós não seríamos esse caldeirão sempre fervendo e se modificando.
O amor próprio não é egoísmo, é autocuidado. Eu cuido de mim e aí eu cuido do outro. Não é se colocar acima de tudo. É equilíbrio. Tá? Equilíbrio sempre. O equilíbrio você precisa ter para cuidar e acolher melhor das outras pessoas. Se você não tiver equilíbrio, você não consegue cuidar de ninguém. Você não consegue apoiar um amigo. Você não consegue apoiar o seu companheiro, sua companheira. Ninguém pode dar o que não tem, gente. Eu não dou o que eu não tenho. Como eu posso dar o que eu não tenho? Como é que eu posso dizer para outra pessoa que eu posso dar ela apoio? Como é que eu posso dizer para a pessoa que ela tem que perdoar se eu não consigo perdoar? Como é que eu posso dizer para a pessoa que ela tem que amar a si mesma se eu não consigo me amar? E amar a si mesma não é se sentir superior às outras pessoas, mas considerar o seu valor único, de ser humano único que você é. Nós somos únicos. Não existe um ser humano igual ao outro em nenhum aspecto. Duas pessoas iguais, gêmeas, né? Gêmeas idênticas, vivendo as mesmas situações, vão adquirir experiências diferenciadas daquelas situações. Ninguém é igual, porque nossa subjetividade, a forma como nós construímos essa subjetividade, ela é diferente para cada ser humano. Sempre que você pensar que o amor próprio pode ser uma coisa negativa, lembre-se que você tem que ter recursos para dar. Você tem que saber exatamente como aquela pessoa se sente, mas também tem que saber que recurso você tem que ter para oferecer para ela. Existe também uma outra capacidade que é muito confundida com o amor próprio, que é a autoestima. A autoestima é um engano. O amor próprio... Espera um minutinho, só deixa eu ver aqui. É que me mandaram uma mensagem aqui dizendo... Márcia, eu tô em direto no Instagram, tá? Não é sala fechada. Não, Márcia também pediu o link, mas é direto no Instagram. A gente tava acostumado a fazer em sala fechada, mas esse aqui tá em direto. Então, deixa eu voltar aqui. Então, eu estava falando da diferença do amor próprio e da autoestima, né? E do engano que isso traz. Porque o amor próprio, ele é o cuidado, o respeito que você tem por você mesma. Esse respeito, esse reconhecimento do valor que você tem. Já a autoestima, ele é uma avaliação subjetiva que você faz de si mesma. Ela é baseada em seus valores, habilidades, conquistas, ok? Então, a autoestima, ela pode ser acrescentada através das nossas conquistas externas, daquilo que eu obtenho. Mas sem o amor próprio, nós vamos nos sentir vazias. Tá? Porque ele é uma base sólida que independe dos fatores externos. E ele pode vir até a ser um valor, mas entre aqueles valores bases, tá? Isso pode entrar num outro tema, mas eu não vou aqui aprofundar. Os nossos valores bases, que é a base de tudo, né? Ele, no caso, o amor próprio pode estar ali enquadrado. Quantos tipos de amor próprio existem? 4 conhecidos e estudados, não é? O amor próprio emocional, que ele se manifesta quando você gerencia as suas emoções e respeita os seus limites. O físico, quando você cuida do seu corpo, você trata da sua saúde, você se dá o devido descanso, você se alimenta direito. O mental, que é quando você desafia os pensamentos de autocrítica, você cultiva a autocompaixão, o autoperdão. O espiritual, quando você conecta o seu propósito, os seus valores, esses valores que te levam aos seus destinos, quando você busca o divino dentro de você.
E assim, você pode praticar o seu amor próprio ao dizer não para compromissos, para as pessoas que te sugam energia, que não te trazem nada de bom. Tá? Você está pondo ali um limite saudável. Você pratica esse amor próprio se protegendo, né, e protegendo o seu bem-estar emocional. Ao mesmo tempo, você pode nutrir a sua alma buscando atividades que te conectem consigo mesma. Meditar, orar, passar um tempo em silêncio, refletir sobre as suas prioridades. Você pode cultivar esse amor próprio de uma forma muito silenciosa, através da sua própria reflexão. E aí nós vamos ter que voltar, não é? Lá no começo, no primeiro eu, nas bases de tudo isso, que é o respeito por você mesma, é o respeito pelos seus valores, é o respeito pela pessoa que você é a autovalorização. Ninguém me valoriza primeiro que eu. Eu tenho que saber o meu valor, eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que saber o que eu posso dar para o mundo, ok? E aí, assim, quando foi que eu descobri que que não que eu não tinha nenhum amor próprio, né? Qual foi a fase da minha vida que eu descobri que o amor próprio era aquilo que me faltava? Pois foi quando eu cheguei no fundo do poço. Como se diz, né? A gente tem que chegar lá embaixo, bater o pé para ter um impulso para voltar para cima. Isso é uma grande verdade. Muitas vezes a gente tem que ir lá naquele lugar sem luz, sem ar. E nesse momento eu vi que eu não me amava. E que tudo que eu estava a passar era consequência dessa falta de amor que eu não tinha por mim. E aí eu não me respeitava, não é? Eu não me valorizava. Eu não me lembro quando os pensamentos apareceram pela primeira vez, sabe? Mas eu vivi histórias sucessivas de depreciação da minha capacidade, da minha inteligência, das minhas conquistas, né? Então, é aquilo que a gente falou lá em cima, né? Pessoas que não nos valorizam, que são egoístas. E a partir do momento em que eu comecei a ter autoconsciência desse sentimento, eu passei a viver para virar essa mesa. É claro que essa autoconsciência, ela não caiu assim, feito chuva em mim, não é? Mas eu fui direcionada pela minha sede de saber, pela minha sede de compreender que momento era aquele que eu estava a passar. Eu que era uma pessoa que sempre vencia tudo, que desafios não tinham problema, de repente eu me vi estagnada, eu vi, gente, eu não vou conseguir realizar os meus sonhos, eu não vou conseguir fazer aquilo que eu planeei para mim, projetei para mim. E quando eu fui em busca desse conhecimento, eu encontrei alguém, e nesse caso era um médico que fazia palestras, uma pessoa bem iluminada. E eu passei a estar ali com ele, ouvindo aquelas palestras. E aquilo foi me abrindo os olhos, falando, gente, eu não tô louca. Eu não tô louca, eu não... Não, eu simplesmente estou no lugar errado, com as pessoas erradas. Lugar errado, com as pessoas erradas. Isso te destrói. Acaba com qualquer pessoa. Perspectivas diferentes, objetivos diferentes, modo de ver a vida de forma diferente. Então, você não consegue, não é? E aí eu me pergunto hoje, será que se eu tivesse passado por tudo isso e não tivesse me mexido, né? Não tivesse procurado ultrapassar isso, onde é que eu estaria? E se eu não tivesse passado por tudo isso que eu passei? E se essas pessoas não tivessem, né, de uma certa forma me diminuído, quem eu seria hoje? Eu acho que hoje eu não estaria aqui. Porque
Você consegue moldar um vaso? Você consegue fazer um vaso sem você amassar o barro? Sem você, sabe, fazer com que ele tome as suas digitais, a forma da sua mão? Não. E nós somos barro. Nós precisamos ser moldadas. Muitas vezes o que nós encontramos pela frente e achamos que é o fim, não. É um outro recomeço. O recomeço certo. É a parada para dizer, não, até aqui eu vim na estrada errada. Não é aqui que eu tenho que estar. Essa não é a minha estrada, não é o meu lugar. Nós conseguimos fazer isso? Ah, conseguimos. Conseguimos, sim. Às vezes a pergunta que muitas pessoas fazem para mim, as mulheres elas têm muito isso, né? Quanto tempo isso leva? Gente, quanto tempo um processo de autoconhecimento? Quanto tempo para eu descobrir quem eu sou? Quanto tempo para eu agarrar de novo aquele sonho que eu deixei esquecido lá atrás e levá-lo para frente? Depende da pessoa. Depende de onde você está. Tudo é possível. Tudo, tudo. Nada é fácil, mas tudo é possível. Depende da garra que você tiver para fazer isso. Eu levei... porque a minha história foi permeada por essa insistência das pessoas de dizerem para mim que eu não tinha capacidade, que eu não tinha valor. Então, essa história vem desde sempre. Mas aos 15 anos ali eu já sabia o que eu queria ser. Eu já sabia que profissão eu queria ter. E foi esta profissão que fez com que eu chegasse ao fundo do poço e depois eu respirasse e fosse em busca dela. Então, nos primeiros 15 anos da minha vida, até eu descobrir o meu propósito, eu ainda estava ali e pensando, esse sonho é possível. Mas depois, eu levei 25 anos para conseguir começar a realizar o meu sonho, que era a minha formação. Então, ninguém diz para mim hoje que não é possível, que a idade faz diferença, que meu tempo já passou, que eu não sou mais jovem. Não vem dizer isso para mim. Porque eu digo para você que é possível. Tem outra coisa. Quando você revitaliza, né? Tudo isso, ou seja, quando você tem propósito, quando você tem objetivo, o seu corpo se revitaliza, o seu cérebro se adapta. Ele sai do marasmo, ele sai do nada e começa a produzir coisas que você nem imaginava que era capaz de produzir. Então, este tema do amor próprio, ele é uma oportunidade. Porque quando você tem esse amor por si mesma, ele te coloca no controle da sua vida. Você decide com segurança e não permite que as outras pessoas te limitem as suas escolhas. Quando as pessoas que diziam para mim, olha, você vai fazer, você não tem mais idade. Isso não é um momento. Nossa, você vai passar 5 anos dentro de uma universidade. Depois, com que idade você vai sair com aquilo? O que você vai fazer com essa idade, com um curso superior? Isso não está valendo mais nada hoje. Eu sei que essas pessoas, muitas das que falaram isso para mim, estavam pensando até no meu bem, não era por mal, não. Mas elas erraram. Porque elas desconheciam o amor próprio que eu já tinha por mim. Elas desconheciam a capacidade que eu tinha desenvolvido de ser resiliente, de ser obstinada. Tá? Esse amor próprio, ele também muda o tipo de relação que nós temos com as outras pessoas e as pessoas com as quais nós temos essas relações. Então, você muda o seu mundo. E aí tudo fica muito mais fácil, tudo flui. Porque aí você se aproxima de pessoas que pensam como você, que querem a mesma coisa que você. Com o amor próprio, você acredita no seu valor, você se posiciona. E aí venha quem quiser dizer que, você não é capaz de falar. Não, eu já fiz isso. Porque ele te dá ferramentas para lidar
com as rejeições, com os fracassos, porque vai existir fracasso, gente. O fracasso existe sempre. É para a gente aprender. Você salta uma pedra pequena, depois você salta outra maior, depois, de repente você se vê escalando uma montanha. E feliz, porque você está falando, eu vou chegar lá em cima. Então os fracassos, eles existem. Mas com o amor próprio, a gente não deixa que ele abale a nossa essência. Nós não deixamos que essa visão distorcida nos tire do nosso rumo. Nós não abandonamos a nossa persistência, a direção dos nossos objetivos. E aí eu faço a pergunta novamente: quantas vezes você perdeu oportunidades porque não acreditou em si mesma? Eu não uso casos de outras pessoas como caso de sucesso, porque eu sou um caso de sucesso. E eu não falo isso com arrogância, eu falo isso sem arrogância, sem prepotência, com a humildade de quem já passou por todas essas dores. Passei. Eu não falo isso para me engrandecer, eu falo isso para dizer para vocês, gente, é possível, tá? Sabe, eu acredito, e todo o meu trabalho tá pautado numa tríade que é: eu aprendo, eu conquisto e eu retribuo. Gente, eu aprendi, eu conquistei e agora eu tô aqui retribuindo. Eu tô retribuindo o que eu aprendi, o que eu passei. E hoje com bases sólidas, né? Com bases sólidas porque eu estudei, eu fui atrás. Quando eu fiz tudo isso, gente, foi como a gente diz, né? No braço, sem ferramenta, foi na garra. Eu não sabia o que eu sei hoje. Se eu soubesse, o caminho tinha sido muito mais fácil e com menos erros. Porque errar a gente sempre faz, né? É claro que quando a gente faz esse caminho, eu tenho certeza que muitas de vocês nesse momento aí estão tendo objeções contra tudo que eu estou aqui a dizer. Porque vem aqueles pensamentos, né? Ai, primeiro eu, isso é egoísmo. Eu já comentei isso, não vou comentar novamente. Mas vem, muita gente fica com essa ideia na cabeça. São objeções que nós criamos para não dar o start, para não começar. Outra objeção muito comum é dizer que eu não tenho tempo para cuidar de mim. Ora, não. O amor próprio não exige horas do seu dia. Às vezes é apenas dizer não para algumas coisas, é tirar 10 minutos para respirar, para recarregar. Eu tenho uma história que eu vou contar, e eu já contei para algumas pessoas, talvez até alguém que esteja aqui me ouvindo já conheça essa história. Como é que a gente faz para rentabilizar as coisas, né? Então, eu faço hidroginástica e eu faço aula de canto. E eu não tenho muito tempo para praticar a letra das músicas, para cantar. Então, quando eu vou para a hidroginástica, tem sempre aquele tempinho de espera, onde eu faço alongamento e tal. E aí eu estou encostada na parte mais funda da piscina, tal, fazendo ali o meu alongamento e tal, e cantando a música bem baixinho, para eu gravar a letra, né? Porque eu tinha aula no outro dia. E aí veio uma senhorinha na minha direção. E aí ela vê que eu tô falando. E eu percebo no olhar dela aquele ponto de interrogação, né? Essa mulher maluca, falando sozinha. E aí eu dei risada. Eu dei risada e falei para ela: olha, isso tem uma explicação. Falei bem assim. Isso tem uma explicação. Ela olhou para mim. Eu falei: é assim, é que eu faço aula de canto e eu não tenho tempo para praticar as letras da música. Então, quando eu venho aqui para hidro, eu aproveito esse tempo que a gente tem. Ela, por exemplo, estava fazendo aquecimento andando, né? Esse tempo que a gente tem para ir praticando durante a aula, eu vou cantando. Aí ela olhou para mim e falou assim: nossa, que genial! Eu nunca pensei nisso. Eu preciso encontrar maneiras de também rentabilizar o meu tempo.
E eu fiquei olhando assim para ela e falei, isso é uma boa ideia. Ou seja, aquilo que eu faço é utilizar o tempo que eu tenho para fazer duas coisas que são compatíveis. E muitas vezes, eu acredito que na hora que ela falou aquilo, ela deve ter se lembrado de alguma coisa que ela podia estar fazendo em conjunto e rentabilizar o tempo dela. E proporcionando para ela, né, uma qualidade de vida melhor, né? É claro que essas objeções, né, que é pensar que é egoísmo, dizer que não tem tempo para si mesma, elas são muito fortes. E nós temos que aprender a lutar contra elas. Mas eu acho que a mais forte de todas, a objeção mais difícil de ultrapassar, porque ela é externa e também interna, é a de que eu já passei da idade para isso. Tem coisas que a gente passa da idade porque o nosso corpo não aguenta mais fazer. E aí é diferente. Aí eu consegui saber quais são os meus limites físicos. Mas eu desejar concretizar algo que o meu corpo e a minha mente têm capacidade de fazer, não tem idade para isso. Hoje, se eu pensar em fazer o que eu já fiz, né, que foi natação de longa distância, corrida, nunca, esquece. Mas meu cérebro, meus pensamentos, minhas ideias, elas vivem assim, porque eu alimento isso. Né? Eu alimento isso. Eu trato do meu corpo, mas não faço mais os exageros que fazia. Tá bom? Gente, nunca é tarde para se amar. Pelo contrário. A experiência de vida que você tem torna o amor próprio ainda mais poderoso, porque ele está pautado em coisas reais que você viveu e vive. Né? Então, além do jeito certo, né, tem um jeito errado de fazer as coisas. Né? E eu vou começar aqui pelo jeito errado. Então, é errado basear o amor próprio em validação externa, acreditar que ele depende dos likes que a gente recebe, dos elogios, das conquistas que são externas, da opinião dos outros. Né? Isso esqueça. Não se segura. Se o amor próprio é assim, se o amor próprio ele só se segura pela validação dos outros, você fica vulnerável. As críticas, os fracassos, eles já vão sabotando o nosso bem-estar emocional. Eu tenho que estar forte para superar os obstáculos. E eu não posso aceitar que algo que é tão importante para mim esteja pautado na opinião dos outros. Uma coisa que também é errado é a pessoa pensar que, ai, como eu me amo, eu posso fazer o que eu quiser, Não! A ideia do que eu me amo, então eu posso fazer o que eu quiser, nos leva a escolhas indesejadas, nada assertivas, nem gratificantes. Nós temos sempre que avaliar e nos responsabilizarmos. Não existe ausência de responsabilidade, tá? Não existe. Eu decido, eu faço e me responsabilizo. O jeito certo é o equilíbrio. O equilíbrio entre o autocuidado, entre a responsabilidade. Porque amor próprio envolve cuidar de si mesma, assumir responsabilidade pelas nossas escolhas. Amor próprio é sobre tratar bem, é nos tratarmos bem e ao mesmo tempo nos cobrarmos quando necessário, principalmente quando é necessário para crescer. E esse crescimento, ele tem um foco interno. Ele tem que estar sustentado em tudo que a gente tem dentro da gente, autocompaixão, autoconhecimento, valores internos, tá? Reconhecer nossos limites, cultivar a resiliência. O amor próprio, ele é considerar o que você pode falhar, no que você pode falhar. Mas isso não define quem você é, não abala a sua autoestima. Você pode até falhar, mas como é que a gente faz? Levanta, cai, levanta, aprende, continua. Com outra estratégia, é claro, né? Reproduzir erro
Nem pensar. Se não deu certo, vamos mudar. Porque se não deu certo, é porque a fórmula tem que ser mexida. Alguma coisa eu fiz ali que não funcionava. Vamos melhorar. Mas vou fazer de novo. E vou fazer de novo. Gente, nós não teríamos essas lâmpadas maravilhosas aqui para iluminar, né? Se o criador dessa ideia maravilhosa, o inventor, não tivesse tentado mais de 1000 vezes até conseguir. Então, a gente tem sempre que pensar que tentativas são tentativas de acerto para deixar a fórmula boa, em condições. E quais os passos que eu posso dar? Então, vamos lá. Reconhecer suas qualidades, seus pontos fortes. Faça uma lista de habilidades, olhe para aquilo que você tem de bom, aquilo que você tem que melhorar. Identifique essas áreas que você tem que melhorar sem críticas destrutivas, com uma autocrítica positiva. Substitua aqueles pensamentos, eu não sou boa nisso, eu não sei fazer isso, por eu posso melhorar nisso, eu vou me esforçar para conseguir isso, eu vou aprender sobre isso. Né? Se você entende também as suas emoções de uma forma consciente, você toma decisões alinhadas com o seu bem-estar. O amor próprio exige constância, gente. Tenha constância, seja consistente, mesmo nos dias difíceis. E eles vêm, os dias difíceis vêm, eles aparecem. E se você esmorecer, se você entregar as armas, acabou. Tá bem? Então é assim, estamos a 50 minutos, hoje eu me estendi aqui. A minha programação é sempre para 1 hora. Então, vamos reforçar aqui que a forma como você se enxerga determina as oportunidades que você atrai, as vitórias que você conquista. E eu vou perguntar para você o que você pode fazer a partir de hoje para alimentar esse amor próprio por si mesmo, tá? E eu vou agora, né, já ler ali as mensagens. Eu gostaria que essa oportunidade que vocês têm para dar ali seu comentário, fazer sua pergunta, deixar aqui alguma coisa para que eu responda, tá bem? Aproveite a oportunidade, porque não vai ter outra. Tá bom? Tava tentando ver ali. Então, agora que a escolha é sua, você pode continuar aceitando, né, uma percepção distorcida de quem você é, ou você pode começar a se olhar com amor, com carinho, com respeito, com determinação. E qual vai ser o seu primeiro passo, né? Eu gostaria só de dizer para vocês que não é fácil a gente falar da nossa própria história. Não é fácil. Porque as pessoas criam ideias, digamos assim, distorcidas, né? Das pessoas que nós somos. Mas a gente tem que partilhar, transbordar aquilo que a gente adquiriu. Porque senão não vale a pena. Eu vou levar tudo isso comigo? Para quê? Para que vai servir? Né? Se eu posso passar para outra pessoa, se eu posso alimentar outra pessoa com aquilo que eu sei fazer e que eu descobri. Tá bom? Então, agora eu vou ler as mensagens que agora aparecem. Hoje aparece para mim. Deixa eu só me ler aqui. Então, a Suelen a Sueli, desculpe, já estava aqui. A Bárbara também acenou. A Luna deu bom dia. E assim, quando eu dou bom dia para todo mundo. Bom dia, Luna. A Cida, Beatriz. Eu vi aqui que tinha Rose. Olá, Rose. Muito bom. Hoje, a semana passada ela falou assim que eu tinha ignorado ela. Eu não ignorei, eu simplesmente não li as mensagens. Então, assim, hoje eu tô conseguindo ver, tá bom? A Luana saiu, a Luana disse, para aumentar o meu amor próprio, tenho de trabalhar na constância. Obrigado por hoje, Marlene, um bom dia. Que bom, Luna. Que bom saber que para você o que eu disse aqui fez alguma diferença.
que bom saber que para você o meu recado, né, a minha partilha ajudou em alguma coisa. E eu espero que esse meu trabalho, esse momento aqui com vocês sirva para isso, para edificar, para melhorar, para construir algo de diferente, né? Nós temos tanta coisa boa para partilhar. Por que a gente se foca sempre nas coisas negativas? Por que a gente guarda sempre aquilo que nós devemos esquecer? É sempre assim. A pessoa nunca fala das coisas boas, porque as ruins é que se entranham na gente. E a gente precisa aprender a limpar isso. A gente precisa aprender a tirar isso da nossa lembrança, né? Porque isso deixa umas marcas negativas. E aí como é que eu posso transbordar coisas boas, né? Sabe, gente? O verdadeiro amor próprio, ele vai além das frases de efeito, das selfies, dos filtros. É sobre se enxergar com clareza, aceitar suas imperfeições, reconhecer seu valor. Sabe? Não é tirar a máscara quando está sozinha e olhar para si e falar, eu não valho nada, eu faço um papel, eu sou uma personagem. Não! É você se reconhecer enquanto ser humano, enquanto pessoa, tá? Cultive um amor próprio autêntico, que nutre a sua essência, que fortalece a sua confiança. E o primeiro passo para a transformação começa em você. Gente, como não tem mais pergunta, eu vou encerrar, tá bom? Muito obrigado por você ter estado aqui. Muito obrigado por quem ainda vai assistir este vídeo. Uma semana excelente para todas nós, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.